Olá pessoal do sétimo ano de Geografia. Hoje a gente vai estar falando da análise da influência de fluxos populacionais na formação do território brasileiro, né, e no perfil socioeconômico. Fluxos populacionais. Fluxo tem a ver com movimento, tá? Qual o movimento populacional que ajudou a formar o território? Bom, os fluxos no início da nossa formação foram esse aqui, índios, brancos e negros. A gente sabe que os índios, né, que de forma não muito correta a gente usa esse termo, eles foram os precursores, né? Eles que estavam aqui no território, né? O índio ele é responsável, sim, pela formação do território brasileiro. Foi através do conhecimento dele que se chegou mais para o interior do Brasil, né? As contribuições dele foram variadas, né? O problema é que o branco, né, europeu, no descobrimento, quando chegou aqui, ele quis se valer desse conhecimento, dessa possibilidade, no sentido de ganhar dinheiro, né? De obter lucro para ele mesmo. Ele não pensou em estabelecer um contato igual, equilibrado entre brancos e índios ou entre dois povos com culturas diferentes. Não. O que o branco quis foi exercer o poder dele, a força dele em função de dominar, né? Que era um pensamento e continua sendo um pensamento ainda que é vigente nos dias atuais. O índio sofreu muito desde então, né? No Brasil hoje, por exemplo, a gente tem que o índio ele tem a posse da terra, ou seja, ele pode usar aquele espaço que ele tem, aquela área demarcada que ele tem, quando ele está numa reserva, só que ele não tem a propriedade dessa terra da União, né? Isso já é motivo de geração de conflito e tensões, né? Imagina, você está num lugar que a qualquer momento você pode ser pedido para sair, né? A gente sabe que na região norte do Brasil, onde tem muita possibilidade, né, de geração de energia hidrelétrica, por conta da quantidade de rios, da bacia hidrográfica serem extensas, o índio ele ocupa áreas variadas lá, tem grandes comunidades lá, indígenas no norte do Brasil. E se lá tem uma procura, uma busca, né, por recursos energéticos, no caso a água, a possibilidade de deslocamento do índio da onde ele está para um outro lugar também é grande, né? Porque um dos problemas da construção das usinas hidrelétricas é o deslocamento de populações, indígenas ou não. No caso em particular do norte do Brasil, pela quantidade de comunidades indígenas, é um problema presente. Então ele sofria antes, sofre ainda hoje, né? Sofreu com a doutrinação, né, da Igreja Católica, né? Uma vez que veio doutriná-los na fé católica, tirando eles, né, expondo eles a outra experiência espiritual, uma vez que eles já tinham uma cultura consolidada nesse sentido, né? Então assim, ter entrado na cultura indígena de modo a transformar essa cultura, né, de uma forma abrupta, de uma forma rústica, ríspida, rápida, né, violenta, não foi bom. Então, de uma população de 5 milhões de índios brasileiros, a gente tem hoje cerca de 300 mil, coisa desse tipo. No estado de São Paulo, a gente tem uma população que conta mais ou menos 40 mil. Né? Muitos vivem em cidades, essa harmonia que marca, né, o jeito do índio viver com a natureza, ela está em ameaça, ela está sob ameaça. Os brancos, né, a gente fala dos colonizadores europeus que vieram para cá, professor, mas os brancos são maus? Não, a questão não é essa, a questão é o pensamento de antes e o pensamento que a gente continua exercendo hoje. A questão não é se é branco, é negro ainda, a questão é o comportamento, né? Então, nessa época do descobrimento, os brancos ele tinham esse tipo de comportamento, inclusive os negros tinham, né? Porque na África, lá na África Central, negro escravizava negro. Quer dizer, é o comportamento violento, né? Austero, dominador, violento, né? Que cria esse tipo de perfil. Não é porque é branco, é negro, é índio. A questão não é essa, a questão é que são comportamentos que eles saltam aos olhos. Para nós aqui, qual foi o principal aqui causador de determinado desequilíbrio? O branco europeu, né? Então ele veio para o Brasil para poder resolver uma situação de dominação e outras coisas também. O negro ele veio da África, do norte da África e do centro da África aqui para o Brasil trabalhar nas fazendas e ficou 300 anos trabalhando aqui, né? 300 e mais um pouco de 300 anos, ficou trabalhando sob todo tipo de sujeição, violenta, injusta, arbitrária, né? Homicida, né? Tudo, para ter uma ideia, a justiça brasileira no século XIX considerava lícita, né, legal a escravidão. A escravidão era lícita. Quer dizer, isso é para a gente aprender que nem tudo que está na lei é legal, é lícito, é ético, é moral. Porque se tem uma lei que justificava a escravidão,
achando que estava bom, né? Ou seja lá pela razão que fosse, econômica, sempre o dinheiro, né? Infelizmente, hoje a gente também esbarra com determinadas situações de desequilíbrio e de injustiça. Por quê? É um comportamento cultural que assiste à vontade que a gente tem de dominar muitas vezes aquela situação, né? Então os negros eles sofreram drasticamente isso. No entanto, o que eu falei antes, o negro também escravizava negro, né? Ele estabelecia comércio com os portugueses, né? Vendendo negros na costa do continente africano. Mas de qualquer maneira, no Brasil, ele é parte integrante da população, né? A gente tem a mistura dessas três raças aqui, desses três elementos, e temos o que nós somos hoje e o que nós vamos ser ainda, né? Porque essa miscigenação não para nunca, tá? Voltando de novo aqui no fluxo populacional, no movimento agora, para a gente falar do contemporâneo, um pouquinho do nosso tempo, né? Parte 2. A gente tem que as migrações, elas são importantes na formação, né? A gente já tem os elementos que nos ajudam, tá bom. Agora a gente vai falar do movimento. Então a gente tem essas populações misturadas aqui, no Brasil de hoje, a gente tem migração interna, né? São movimentos internos de deslocamento. Então o sujeito sai lá, o indivíduo sai lá do Nordeste e vem aqui para o Sul, ou para o Sudeste, e o que está aqui no Sul do Sudeste vai para o Centro-Oeste. Então são migrações internas, né? Que vai depender muito do que ele está buscando, mas primordialmente, via de regra, é melhoria de vida. Mesmo um cara estando aqui, se tem vontade de arrumar um emprego em outro lugar e arruma esse emprego, ele vai para melhorar a vida dele. Absurdo, depois ele volta, se ele quiser. Ou se ele achar que a identidade dele está lá, a partir de determinado momento, ele fica lá. Mas tudo isso aí é promovido por trocas, né? E quem que promove, quem que ajuda essa troca aqui? O movimento, a migração. Para nós aqui no Brasil é muito importante isso, né? O estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem fortíssima influência do elemento nordestino, que migrou para cá na década de 70, né? Aí outra característica do movimento, o êxodo rural na década de 50, muita gente saiu do campo para trabalhar na cidade, por conta da oportunidade, né? Isso aqui mudou o perfil urbano e o nosso perfil de sociedade. A gente tem os emigrantes, os que saem, muitos dos que saem aqui vão para os Estados Unidos ou para alguns países na Europa, e os imigrantes, né? Os que entram aqui. Tem bastante gente entrando no Brasil, professor? Entra bastante gente no Brasil. Não tanto quanto em outros países, mas entra bastante gente. O Brasil é um país ainda de oportunidade, né? É um país ainda de perspectiva. Muita gente bota fé aqui ainda, né? Para chegar ao ponto de sair do seu país para vir para cá. Alguns muitas vezes não têm muitas perspectivas, tem mais a necessidade, né? Que nem a guerra na Síria. O cara não vem muito por perspectiva, ele vem porque ele tem que vir mesmo, senão ele fica lá e ele morre. Então, o que forma, né, esse fluxo, esse movimento populacional, são esses movimentos, são esses elementos da nossa população. Hoje, né, a gente tem, além de italianos e japoneses, outras tantas populações formando o nosso território brasileiro aqui, né? E deixando para a gente esse legado e prometendo uma herança promissora. É isso aí.